Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa do 8º ano. Hoje nós vamos ler um conto, nós vamos iniciar aí um trabalho com leitura de contos e análise de alguns desses contos. Os objetivos da aula são ler um texto literário do gênero conto, identificar o tema, finalidade, informações implícitas e elementos básicos da narrativa. Hoje nós vamos conhecer um texto do Graciliano Ramos, que é um autor do livro Vidas Secas, São Bernardo, Memórias do Cárcere, Alexandre e Outros Heróis, Infância, A Terra dos Meninos Pelados, entre outros. Você se lembra de já ter lido algum texto importante desse autor brasileiro? Em algum momento na escola você deve ter passado por algum texto desse autor. E é bem provável que até mesmo esse que nós iremos ler hoje, A Terra dos Meninos Pelados, você já tenha visto em algum momento. Vamos lá? Vamos à leitura então. A Terra dos Meninos Pelados. Um dia em que ele preparava com areia molhada a serra de Taquaritu e o Rio das Sete Cabeças, ouviu o grito dos meninos escondidos por trás das árvores e sentiu um baque no coração. Quem raspou a cabeça dele? Perguntou o moleque do tabuleiro. Como botaram os olhos de duas crianças numa cara? Berrou o italianinho da esquina. Era melhor que me deixassem quieto, disse Raimundo baixinho. Pessoal, lembrando vocês que você pode ler esse texto depois. A Terra dos Meninos Pelados é a história do Raimundo, que era um menino careca, ou seja, ele não tinha cabelos, tinha um olho verde e outro azul, e os meninos da rua dele brincavam de mangar dele, é isso que está escrito no texto. Eles ficavam fazendo piadas a respeito da aparência dele. Nesses trechos que nós lemos, nós temos ali os meninos fazendo ali algumas piadas de mau gosto com o Raimundo. Então nós temos um primeiro quiz para que você analise junto comigo. Vamos ver? Quais eram as relações dos meninos da rua onde o Raimundo morava, diante da sua aparência? Como que os meninos se sentiam diante da aparência do Raimundo? Vocês viram que eles disseram assim, por que ele tem um olho azul, outro preto? Quem que raspou a cabeça dele? Letra A. Os outros meninos discriminavam Raimundo porque o julgavam diferente? Letra B. Os outros meninos o tratavam igualmente, apesar de suas diferenças físicas? Letra C. Os outros meninos tinham inveja de Raimundo devido à sua aparência radical? Qual desses vocês acham que tem mais a ver com o comportamento dos meninos em relação ao Raimundo? Pense um pouquinho e eu já retorno. E aí, o que você respondeu?
Vamos observar? Claro, os meninos discriminavam o Raimundo, eles achavam o Raimundo diferente e diante do diferente, eles riam, discriminavam, tratavam mal o Raimundo. E é por isso o Raimundo se sentia muito mal em relação a esses meninos. Vamos continuar a leitura. Raimundo deixou a serra de Itaquaritu e chegou à beira do rio das Sete Cabeças, onde se reuniam os meninos pelados, bem uns 500. Alvos e escuros, grandes e pequenos, muito diferentes uns dos outros, mas todos eram absolutamente calvos, tinham um olho preto e outro azul. Contando mais um pouquinho da história para vocês, o Raimundo começa a imaginar um outro mundo e ele começa a andar por essa estrada do Itaquaritu e chega a um outro lugar. Nesse outro lugar, ele observa meninos iguais a ele, todos muito diferentes, só que todos também calvos e todos com um olho preto e outro azul. Então é nesse momento que ele encontra esses meninos que são parecidos com ele. Atividade. Em Tatipirum, à beira do Rio das Sete Cabeças, de que modo a aparência dele era encarada pelos habitantes desse lugar? Lá nessa nova cidade em que ele viu esses meninos que são também calvos como ele, que também tem um olho de uma cor e de outra como ele, como é que esses meninos reagiram como você acha que esses meninos reagiram diante do Raimundo? Pense um pouquinho e eu já retorno. Nesse caso, pessoal, em Tatipirum, a aparência do Raimundo era motivo de sua identificação com os habitantes, já que os meninos de lá tinham as mesmas características e ele se sentia acolhido por todos. Nesse caso, os meninos que eram parecidos com ele não viram nada de diferente no Raimundo. Por isso, para eles, o Raimundo era um menino normal. A única diferença era que ele vinha de um outro lugar. Então, ele se sentiu acolhido no país de Tatipirum. Outro fragmento do texto. Lá nesse país de Tatipirum, ele encontrou alguns elementos mágicos, por exemplo, árvores que falavam, as árvores falavam, os animais falavam, a estrada se endireitava quando ele andava. Então, ele tinha ali contato com alguns elementos mágicos. No fragmento número 3, uma laranjeira que estava no meio da estrada afastou-se para deixar a passagem livre e disse toda amável, faz favor. A laranjeira aqui falava e ela não espinhou ele com os espinhos e deixou ele passar e disse faz favor. Também,
Mas o automóvel piscou o olho preto e animou-o com um riso grosso da buzina. Também tinha um automóvel que falava e o automóvel também tinha um olho preto e o outro azul e piscou para ele. A aranha vermelha balançou-se no fio, espiando o menino por todos os lados. O fio se estirou até que o bichinho alcançou o chão. Raimundo fez um cumprimento. Boa tarde, dona Aranha. Como vai a senhora? Assim, assim, respondeu a visitante. Perdoe-me a curiosidade. Por que é que você põe esses troços em cima do corpo? Nesse caso, a roupa que o Raimundo usava era diferente das roupas dos habitantes de Itatipirum. Por isso que a aranha estranhou as roupas do Raimundo. Na atividade número 3, nós temos aqui uma questão que você vai fazer uma associação entre as características e o elemento mágico ou a personagem. Vamos ver. Relacione as colunas, as personagens aos universos dos trechos indicados a seguir. O que é relacionado ao mundo dos humanos? É o automóvel, é a laranjeira, é o Raimundo ou é a aranha? O que é relacionado ao universo dos objetos materiais inanimados, que se tornam animados no texto? Automóvel, laranjeira, Raimundo ou aranha? Letra C, o que é relacionado ao mundo animal? E letra D, o que é relacionado ao mundo vegetal? Coloque, relacione as colunas e daqui a pouco eu retorno com a resposta. Será que você acertou? Vamos analisar? Então, ao mundo dos humanos é o Raimundo, que é o menino, né? Ao mundo dos objetos materiais inanimados é o automóvel. Ao mundo animal é a aranha. E ao mundo vegetal, a laranjeira. Essa estava fácil, né, pessoal? Vamos seguir? Observem. Não tendo com quem entender-se, Raimundo Pelado, esse era o nome dele era Raimundo Pelado porque ele era calvo, né? Falava só e os outros pensavam que ele estava malucando. Levando as rodas da frente, armou um salto, passou por cima da cabeça do menino, foi cair 50 metros adiante e continuar a rodar fonfonando. Isso aconteceu com o carro, então o carro foi que passou por cima dele. Estava malucando e continuou a rodar fonfonando. Que efeito de sentido do gerúndio usamos nas formas verbais em negrito? Malucando, no caso, significa que ele estava meio doido, fazendo algo que não era normal, né? Então,
o que sentido isso provoca no texto? Letra A ideia de que os acontecimentos ainda estão ocorrendo? Letra B, ideia de que os acontecimentos já se finalizaram? Ou letra C, ideia de que os acontecimentos vão ocorrer futuramente? Então, utilizar as palavras malucando e fonfonando significa presente, passado ou futuro? Assinale aquela que você acredita ser a correta e nós já retornamos. Vamos lá então, pessoal. É a ideia de que os acontecimentos ainda estão ocorrendo. O gerúndio é chamado também de presente contínuo. O que acontece? Eu utilizo aqui uma forma verbal para explicar algo que está acontecendo enquanto eu falo. Existe uma diferença aí, porque observe, nós podemos usar duas formas de presente, o presente simples e o presente contínuo, que é mostrado pelo gerúndio. No presente simples eu digo, eu sou professora, eu dou aula. Também posso dizer eu estudo, ó, eu estudo no colégio tal, ó, estudo, faço, penso, ó, eu gosto de dar aulas, gosto. Muito bem. Agora, eu vou utilizar o presente contínuo com o gerúndio. Eu estou dando aula, ou eu estou estudando, ok? Vou fazer de novo. Provavelmente você tem um espaço para dormir. Então, onde você dorme? Eu durmo na cama. Durmo na cama. Você está dormindo agora? Não, professora, agora eu estou fazendo outra coisa. Então, ó, durmo, dormindo. Eu estou, agora você está fazendo o quê? Estou estudando. Então, no momento da fala, eu utilizo um verbo para dizer o que eu estou fazendo neste momento. Eu durmo na cama é diferente de dizer eu estou dormindo. Na verdade, eu acho que é meio impossível dizer eu estou dormindo, né, gente? Porque quando a gente está dormindo, a gente não fala. Mas, veja, ó, eu estudo na escola tal. Eu estou estudando online, ó. Estudo, presente simples. Estou estudando, presente contínuo, usado gerúndio. Então, nesse caso aqui do que aconteceu, o do malucando e fonfonando, o que está aparecendo ali? O gerúndio foi utilizado para marcar uma ação que ocorria enquanto se falava, ok? Vamos seguir então. É importante observar com a leitura de alguns fragmentos da obra de Graciliano Ramos que ele se utiliza do mundo fictício para tratar o tema do preconceito
e da falta de respeito ao diferente. O que acontece nesse livro? Nessa história a gente pode pensar que, na verdade, vocês que já estão no 8º ano já conseguem fazer essa análise, que, na verdade, o Raimundo, ele inventa um mundo diferente, um mundo mágico, fictício, que naquele mundo fictício ele era amado, ele era gostado. Por que será que ele inventou isso? Por que ele inventou esse mundo fictício? Porque no mundo real, na vida normal dele, as pessoas davam risada dele, as pessoas... como diz no texto, machucavam ele por meio daquelas palavras. Às vezes, quando a gente se depara com o diferente, nós acabamos aí achando engraçado, rindo, fazendo algum tipo de brincadeira que não é legal. O que a gente pode pensar sobre isso? O diferente assusta. Aquele que é diferente de mim, eu me sinto assustado por ele. Isso muitas vezes pode provocar medo, pode provocar riso. O que você precisa pensar? Que quando você vê alguém que é diferente de você, não necessariamente esse diferente é bom ou ruim. O diferente é só diferente. Você precisa se acostumar com a diferença do outro. Porque pense, se ele é diferente de você, você também é diferente dele. E aí, é justo ele dar risada de você por conta da sua diferença? É muito preocupante quando uma pessoa ri da outra, faz aí a palavra bullying com a outra por conta de uma diferença, seja ela da cor da pele, seja ela por conta do cabelo, seja ela por conta da forma física, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Então não se assuste com aquilo que é diferente. O diferente é lindo, porque nesse mundo todos nós somos diferentes. Nós não somos iguais uns aos outros. Você já pensou se todo mundo fosse igual a você? Que mundo mais chato que nós viveríamos? Então, quando você se deparar com o diferente, o que você precisa entender? Que ele só é diferente de você. Você não precisa rir, você não precisa falar nada. Você só precisa conviver com o diferente, gostar, achar a beleza do diferente, porque cada um de nós tem uma beleza diferenciada. Você tem a sua beleza, eu tenho a minha beleza. Todos nós temos aí alguma coisa que nos torna especiais. O que acontecia com Raimundo aqui nesse texto? Ele se sentiu tão machucado, tão triste por aquelas pessoas chamarem ele de pelado, fazerem brincadeiras de mau gosto com ele, e aí ele criou esse mundo imaginário. Ok, pessoal? Nesse mundo imaginário está presente o espírito da coletividade, da harmonia, da boa convivência com o outro. Isso reforça a importância de que devemos respeitar os nossos semelhantes, independente da cor da sua pele, seu gênero, religião e outras individualidades. Meus queridos, na aula de hoje, nós estudamos um conto, reconhecemos no conto relações de diferença entre preconceito, discriminação. Nós também identificamos o tema, a finalidade, as informações implícitas, explícitas e os elementos básicos da narrativa do conto. Eu agradeço a vocês e até mais!